Desde os tempos antigos, os falsos profetas têm sido uma ameaça à fé verdadeira. Eles se apresentam como mensageiros de Deus, mas na realidade enganam, distorcem as Escrituras e desviam muitos do caminho da verdade. Jesus nos alertou sobre eles. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Mateus 7,15. Mas como podemos identificá-los? E mais importante, como podemos evitar ser enganados? A palavra profeta vem do hebraico navi e do grego profetes, que significa porta-voz. Na Bíblia, um profeta verdadeiro é alguém escolhido por Deus para transmitir suas mensagens ao povo. Ele não fala por vontade própria, mas sob a direção do Espírito Santo. Já um falso profeta é aquele que afirma falar em nome de Deus, mas na verdade transmite suas próprias ideias, desejos ou até mentiras inspiradas por outras influências. Em vez de conduzir as pessoas ao arrependimento e à obediência, eles desviam as pessoas da verdade. Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus alertou sobre essa ameaça. Em Deuteronômio 18:20, ele diz: "Mas o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá." Isso mostra a seriedade do chamado profético e o perigo de falsificá-lo. A Bíblia nos dá vários sinais que nos ajudam a identificar os falsos profetas. Eles podem ser carismáticos e persuasivos, mas seus ensinamentos e atitudes revelam sua verdadeira natureza. Aqui estão algumas características que devemos observar. Em vez de ensinar a verdade, eles moldam a mensagem para agradar as multidões. Nos tempos de Paulo, ele já advertia os cristãos sobre aqueles que pregavam um evangelho diferente do que haviam recebido, alertando que qualquer um que trouxesse um ensinamento alterado não deveria ser aceito. Esse é um dos maiores perigos, pois um evangelho distorcido leva ao erro e ao afastamento de Deus. Muitos utilizam a fé para manipular e explorar financeiramente as pessoas. Pedro falou sobre isso, dizendo que alguns líderes movidos pela ganância explorariam os fiéis com discursos enganosos. Essa prática não é nova. Desde os tempos bíblicos, homens sem escrúpulos usavam o nome de Deus para se enriquecer e conquistar influência. Milagres e manifestações sobrenaturais podem impressionar, mas nem sempre são sinais de que alguém vem de Deus. Jesus alertou que nos últimos tempos, falsos profetas fariam sinais extraordinários com a intenção de enganar até mesmo os escolhidos. Isso mostra que não podemos julgar um líder apenas por suas supostas demonstrações de poder, mas pelo que ele ensina e pelos frutos de sua vida. Em vez de pregar arrependimento e transformação, eles oferecem uma mensagem confortável e sem confronto. Paulo advertiu que chegaria o tempo em que muitos rejeitariam a verdade e buscariam mestres que falassem apenas o que agrada aos seus ouvidos. Esse tipo de pregação não desafia as pessoas a viverem uma fé genuína, mas apenas reforça aquilo que elas já desejam ouvir. Essas são apenas algumas das características dos falsos profetas. Eles podem parecer inofensivos, mas suas ações têm o potencial de desviar muitas vidas do verdadeiro caminho. Por isso, é fundamental estarmos atentos e firmados na palavra de Deus. Os falsos profetas sempre existiram e continuarão existindo, tentando levar as pessoas pelo caminho do erro. Por isso, precisamos estar vigilantes e atentos aos seus sinais. Jesus nos deixou um princípio fundamental para discernir um falso profeta. É pelos frutos que eles produzem que podemos reconhecê-los. Ou seja, não basta observar o que dizem, mas analisar suas ações, seu caráter e os resultados de seu ministério. Muitos falam com eloquência, citam as Escrituras e até realizam obras impressionantes, mas ao observarmos suas vidas mais de perto, percebemos contradições evidentes. Aqui estão algumas formas de identificá-los. Um verdadeiro servo de Deus ensina conforme as Escrituras, sem distorções ou interpretações convenientes. Por isso,
devemos sempre comparar o que ouvimos com a palavra. Os bereanos foram elogiados por examinarem cuidadosamente as Escrituras para conferir se o que Paulo pregava era verdadeiro. E essa deve ser nossa atitude diante de qualquer ensinamento. Um líder guiado por Deus vive com humildade, retidão e temor ao Senhor. Em contraste, os falsos profetas costumam buscar status, riquezas e poder, explorando aqueles que os seguem. Jesus criticou os fariseus por sua hipocrisia, pois exigiam dos outros um padrão que eles mesmos não seguiam. Isso nos ensina que um líder espiritual deve ser exemplo, não apenas em palavras, mas em vida. Se suas palavras não se cumprem ou se contradizem com a Bíblia, já temos um alerta. No Antigo Testamento, Deus afirmou que um verdadeiro profeta era aquele cujas palavras se realizavam, pois vinham dele. Hoje, muitos fazem previsões e declarações grandiosas, mas quando examinamos suas profecias, percebemos que muitas nunca se concretizam. Isso é um sinal claro de que não falam por Deus. Seguir um falso profeta pode trazer consequências devastadoras. Além de afastar as pessoas da verdadeira fé, pode levá-las à destruição espiritual. Nos tempos do profeta Jeremias, Deus alertou que muitos líderes religiosos enganavam o povo ao transmitir apenas mensagens que as pessoas queriam ouvir, dizendo que tudo estava bem, quando na verdade não estava. Esse tipo de engano cria uma falsa sensação de segurança e impede que as pessoas busquem a Deus genuinamente. Ao longo da história, inúmeros grupos e movimentos surgiram baseados em ensinamentos falsos, levando multidões ao erro e, em alguns casos, a tragédias irreparáveis. Isso mostra a importância de estarmos atentos e de desenvolvermos discernimento espiritual para não sermos enganados. Os falsos profetas podem ser persuasivos e carismáticos, mas suas ações sempre acabam revelando sua verdadeira natureza. Por isso, devemos permanecer firmes na fé, buscando sempre a verdade na palavra de Deus. Diante do perigo do engano espiritual, é essencial tomarmos medidas para nos proteger. A Bíblia nos ensina que os falsos profetas continuarão surgindo e tentando desviar as pessoas da verdade. Então, como podemos garantir que não seremos enganados? A melhor defesa contra o erro é estar enraizado na verdade. Quanto mais conhecemos as Escrituras, mais facilmente identificamos ensinamentos distorcidos. Foi assim que Jesus enfrentou as tentações no deserto, respondendo com a palavra sem se deixar enganar por interpretações erradas. Da mesma forma, quando estamos firmes no conhecimento bíblico, não somos levados por qualquer vento de doutrina. A Bíblia nos exorta a não acreditar em qualquer ensinamento de forma ingênua, mas a testar se realmente vem de Deus. João alertou os cristãos a examinarem os espíritos, pois nem tudo que parece espiritual é divino. O discernimento não vem apenas do conhecimento, mas também da comunhão com Deus. Orar por sabedoria e sensibilidade espiritual nos ajuda a perceber quando algo não está de acordo com a vontade do Senhor. Precisamos ter cautela com mensagens que parecem muito confortáveis e centradas apenas em sucesso e prosperidade, sem falar de arrependimento e transformação. Paulo advertiu que nos últimos dias, as pessoas buscariam mestres que apenas satisfizessem seus desejos, rejeitando a verdade. Um evangelho que não confronta o pecado e não leva à mudança de vida é um sinal de alerta. A melhor maneira de não sermos enganados é permanecermos vigilantes, fortalecendo nosso relacionamento com Deus e nos aprofundando em Sua palavra. Quando a verdade está firmemente plantada em nossos corações, os falsos ensinamentos não encontram espaço para nos desviar. Os falsos profetas não são apenas uma ameaça distante ou histórias antigas. Eles estão presentes hoje, disfarçados em meio a nós, sussurrando meias-verdades e desviando muitos do verdadeiro caminho. Por isso, precisamos estar atentos, fortalecidos na palavra e sensíveis à voz de Deus. Mas este é apenas o começo. Se os falsos profetas já causam tanto dano, imagine o que está por vir. A Bíblia fala de tempos de tribulação,
um período de sofrimento e engano que abalará as nações e provará a fé de muitos. Você está preparado para o que vem a seguir?